João Campos e Raquel Lira. Vamos lavar prato comigo? Bom, pessoal, não poderia, obviamente, deixar de fora o meu estado, Pernambuco. Bom, o que dizer, não é verdade? Olha, uma coisa que a gente está vendo hoje aqui, não só em Pernambuco, mas no Brasil todo, é o seguinte. Alguns políticos de esquerda ou centro-esquerda, eles estão presos a uma bola de ferro que impede deles terem a mesma capacidade que eles tinham há 10, 15 anos atrás. Onde a política era debatida somente atrás das câmeras, somente diante das câmeras, no caso, de televisão, né, das grandes mídias e tal. Pois bem, praticamente a Globo elegia seus candidatos. Isso é um fato. Globo, Band, SBT, enfim. Eles, dependendo de quem pagasse mais, quem tivesse mais poder, né, tivesse mais nome, que ganhava as eleições facilmente. Sem proposta, sem plano de governo, sem absolutamente nada. Só no âmbito da falácia mesmo, né? Só no campo das promessas e da falácia. Aí depois de um tempo veio Lula, que descobriu que enganando e iludindo o pobre, que era a maioria do país, ainda é, ele conseguiria vencer quantas eleições ele quisesse. Aí ele foi assim durante todos esses vários anos de PT no governo. E eu era jovem, 2011 eu acho que eu tinha o quê? 20 anos? Era mais ou menos isso. Acho que era, 20 anos de idade. E eu era o eleitor do PT, tá? Eu votei em Dilma. 2 vezes. O que acontece? Enfim. O tempo passou, a internet chegou. Hoje as pessoas estão 100% conectadas. Eu não estou falando da totalidade de pessoas, tá? Eu estou falando da vida de uma pessoa, por exemplo. A vida do brasileiro comum hoje, ela é 100% conectada na internet. 24 horas por dia. O brasileiro, ele praticamente descansa olhando a tela do celular. E uma coisa que é interessante é que ver na internet uma opinião que seja contrária à sua, engaja você a ir lá discutir. Ou, da mesma forma, uma opinião que é totalmente compatível com a sua opinião ou com a sua forma de ver o mundo, faz com que você vá lá, dar like e até mesmo comentar concordando. Ou seja, tudo hoje engaja o usuário, né? Ou seja, as pessoas, o brasileiro comum, o brasileiro trabalhador. E tudo isso se baseia na realidade dele, no que ele vê, né? No que ele vê. Vê só, vê até onde eu estou querendo chegar, veja só. Então, o brasileiro vive uma vida e quando ele pega o celular para acessar a internet, ele quer expressar ali o que ele tem vivido, a sua realidade. Seja no campo emocional, seja no campo espiritual, ou seja no seu dia a dia, na sua realidade, no seu trabalho, no transporte público, no seu caminho para casa, seja no combustível, seja no preço das coisas, enfim. E o que acontece, então? O brasileiro ele tenta refletir na internet produtos da sua realidade. E o que é que isso gerou? Gerou uma coisa chamada nova política. Porque alguns candidatos, algumas pessoas perceberam que a sua forma de se expressar, a sua forma de passar informação, a sua forma de convencer as pessoas, a sua capacidade de convencer as pessoas, enfim, o seu talento com a câmera gera votos.
gera influência, ou seja, influenciadores, né? Pois bem, existem influenciadores que eles se dedicam único e exclusivamente ao campo político, né? Ele influencia as pessoas a pensarem. E isso é interessante por quê? Porque não tem como o cara ser influenciador, não tem como o cara ser influenciador e ele político, né, influenciador político, e ele conseguir fazer sucesso com mentiras, diferente do que acontecia nas décadas passadas, né? Com os candidatos que podiam mentir à vontade e ninguém ia procurar fonte, ninguém ia procurar número, ninguém ia poder expressar ali o que tá, se sentia que aquilo era verdade ou não. Hoje, o cara, para ele mentir, ele tem que ter muita cara de pau e mesmo assim ele não tem paz, porque o pessoal desmente ele na hora, ao vivo e a cores. Ou seja, se você é um candidato, né, você é um influenciador, você foi comprado para mentir, você foi comprado para falar bem de um determinado candidato que é safado. A turma lá nos comentários vai desmentir você na hora. O pessoal vai dizer que você é cara de pau, que tem que comprar óleo de peroba, de que você foi comprado e etc, etc. Ou seja, você não vai ter paz. Mas o fato é que a política hoje ela mudou. Ela é a nova política. É a política que é feita nesse campo aí, no campo da internet, no campo dos influenciadores, no campo de quem tem mais seguidores, de quem tem mais likes, né? Porque as pessoas veem a verdade ali, as pessoas discutem, as pessoas falam, as pessoas sabem que agora elas têm poder, não é? De alcançar o seu candidato, de alcançar aquela pessoa ali que está ali falando. Tá, por que eu estou falando essas coisas que todo mundo já sabe? Porque existem políticos que eles são totalmente incapazes de invadir esse campo, o campo da nova política. E como eu falei no começo do vídeo, eles estão presos a uma bola de aço, que é justamente a velha política de décadas atrás. E de quem é que eu estou falando? A gente pode comparar aqui, por exemplo, João Campos. O João Campos, ele está preso a essa bola de ferro, ele não consegue se desvencilhar dela. O João Campos, ele é praticamente um refém da velha política. Ele não consegue olhar nos teus olhos e ser sincero e falar naturalmente. Não, ele parece aquele robô daquelas propagandas eleitorais de antigamente. Como é? Propaganda eleitoral obrigatória, né? Que passava, que falava roboticamente assim, ó. Veja, quero falar com você, meu querido e minha querida eleitora, né? Nós precisamos avançar. Pernambuco precisa ser melhor. Essa gestão que passou e não sei o que. Tá entendendo? Então, o que acontece? Isso é a velha política e isso não funciona mais com ninguém. O cara fala 1 quilo, você não entende 10 gramas. Por quê? Porque a velha política ninguém tá nem aí porque o cara tá querendo falar. As pessoas querem ver fatos, querem ver notícias, querem ver números. A gente sabe que não tem. Mas se tivesse mesmo entrega, se tivesse mesmo resultado, o João Campos iria lá. Cara, olha, tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui foi que a gente que fez, foi resultado do nosso trabalho. A gente vai mostrar agora o antes e o depois. Olha aí, ó, tá vendo? Aqui tem, a gente fez isso aqui, melhorou nisso, nisso e nisso. E está funcionando, e está tendo entrega e não sei o que, não sei o que, isso aqui. Pessoas que usufruem desse produto, né, da gestão dele, iriam defendê-lo na internet. E não teria influenciadores capazes de ir lá desmentir ele se ele tivesse de fato falando a verdade. Mas olhe, por exemplo, aquele hospital infantil que ele inaugurou. Cara, teve uma discussão na internet, uma polêmica, porque até infelizmente teve um óbito de uma criança que procurou socorro lá e, enfim. E as pessoas diziam o seguinte, olha, nem todo hospital tem emergência não. Não é só aquele hospital lá do Recife, não. Tem outros hospitais aí que são hospitais grandes, mas não tem emergência. Eu nem lembro se é isso mesmo a discussão, mas é algo do tipo. Beleza. Mas, cara, o problema não é nem esse. O hospital foi entregue incompleto. Foi inaugurado ainda incompleto, cara. E pior, algumas das inaugurações que o João Campos fez tiveram aditivos após a inauguração. Isso é feio demais, bicho.
É muito estranho, velho. Como é que você inaugura uma coisa e depois aí você precisa pedir mais verba para concluir aquilo, mas você inaugurou. Enfim. Bom, então, como que ele vai fazer a nova política dessa forma? Como que João Campos consegue aderir à nova política, a política dos influenciadores, a política dos vídeos virais, né? A política do TikTok, do Facebook, do Instagram? Como? Mentindo. Aí vamos a Eduardo Moura, vereador do Recife. As pessoas chamam ele de amostrado, de que ele quer likes, de que ele quer aparecer, de que ele só quer fazer barraco, que é sensacionalista e etc, etc. Olha, cara, você pode chamar o cara do que você quiser. Quer likes? Óbvio que ele quer likes. Quer que sejam compartilhados os vídeos dele para ter influência, para ter... como é que se diz? Presença, né? Assim, para marcar o nome, para marcar a presença dele, para chamar a atenção. Tá bom. Até porque isso é a lógica de quem faz vídeo na internet. Mas, cara, pensa comigo. Tu elege um vereador. E o trabalho principal de um vereador é justamente fiscalizar. Tu tá elegendo um vereador que ele tá comprovando para tu em vídeo, ao vivo, que ele tá fiscalizando. E que ele está literalmente fazendo o trabalho dele. O cara tá fazendo vídeo mostrando para tu que ele está fazendo aquilo que tu votou para ele fazer. E tu tá achando ruim. Tu tá achando errado. E quem disse que a internet não veio para ajudar justamente aqueles que querem trabalhar? Quem disse para você que a internet não veio justamente para somar na política? Porque hoje, se um gestor faz algo de errado, é visto isso na internet. As pessoas mostram, as pessoas vão lá e expõem. Vamos levar em consideração algumas cidades. Eu não vou citar a minha cidade, pronto, vou citar a minha cidade, Igaraçu. Igaraçu nós temos um punhado de vereadores que você não vê eles muito empenhados em fazer vídeos como Eduardo Moura, né? De fazer. Você não vê isso. Você não vê vereadores querendo aparecer feito ele. Você não vê vereadores perdendo tempo com câmera, mostrando irregularidade da prefeitura, né? Você não vê vereadores querendo aparecer, nem caçando likes feito Eduardo Moura, não. Sabe qual é o resultado disso? A prefeitura faz o que quer. A prefeitura de Igaraçu faz e desfaz o que ela quiser, manda e desmanda o que ela quiser e ninguém fiscaliza. É uma prefeitura totalmente à vontade com seus vereadores. Tem um ou outro vereador que faz vídeos, expondo e tal, mas... Então, você criticar um cara feito Eduardo Moura e outros vereadores do Recife, outros deputados e por aí vai, é praticamente você ser conivente com as prefeituras corruptas que tem em Pernambuco afora, cujos vereadores são totalmente omissos, né? Quando não são cúmplices. Então, assim, eu não consigo enxergar isso como uma coisa ruim. A nova política. Nova política é uma coisa boa, né? Raquel Lira. Bom. Quando você vê ela falar, ela é meio robótica ainda. Raquel Lira. Mas ela está usufruindo da nova política. Por quê? Porque apesar dela falar igual os políticos de 10, 15 anos atrás, o governo dela tem coisas para mostrar. Tem entrega. Eu posso passar o dia aqui listando as coisas boas que ela fez. Eu vou falar algumas só para você que está me assistindo aí não pensar que eu estou
falando coisa com coisa e não sei do que tô falando. Eu sou pernambucano, tá? E eu trabalho desde 2011. As BRs, não, BR não, a PE15, vamos lá. A PE15 e todo o corredor norte dos ônibus foram revitalizados. Teve um trabalho sério. E hoje nós temos um corredor de ônibus funcional que livra o trabalhador de engarrafamentos, de tempo de espera, de enfim. Os ônibus em si. Os ônibus foram entregues, frotas de ônibus novas, ônibus confortáveis, ônibus novos, um terminal integrado aqui em Igaraçu, que começou a ser construído no governo Paulo Câmara e travou. Raquel Lira veio e fez. E não era ano de eleição não, tá? Tivemos aí recorde de concursados da Polícia Militar. Um efetivo gigantesco. Entrega de viaturas. Certo? Entrega de viaturas. Tivemos aquelas obras, né? Vamos dizer assim, algumas obras, alguns planos de revitalização do HR. E o interior. As vias do interior estão uma maravilha, estão um verdadeiro tapete. E, enfim, eu não vou ficar aqui o dia todo falando tudo de bom que o governo Raquel Lira fez. Eu nem citei as passagens, tá? Nem citei as passagens, que ela unificou, que antigamente a gente tinha duas passagens, que era anel A e anel B, ela unificou em uma só. Uma diferença de R$2, ela baixou R$2 antigamente. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto de novo não. Quem mora em Pernambuco sabe dessa realidade. Pois bem, e apesar de Raquel Lira não ter talento com a nova política, ela não tem aquele jeito, como é que se diz, natural de falar. Imagine Raquel Lira indo comprar pão. Você que é padeiro, você que faz o pão francês, me dê aí R$2 de pão francês, que eu sei que você passou a noite fazendo. Eu preciso desses R$2 de pão francês e também aquele sonho maravilhoso que está ali naquela prateleira. Tá entendendo? Ela fala assim. Mas ela está usufruindo da nova política. Por quê? Porque ela tem entrega. Ela tem coisa para mostrar. Ela tem coisa para dizer, olha, isso aqui foi minha gestão que fez. Ó. Porque, de fato, o PSB entregou o Estado quebrado. Totalmente destruído. Pernambuco foi entregue às baratas. Vai lá no Recife. Vai lá no Recife. Vê lá como é que tá o Recife. É uma desgraça. Desgraça. O Recife tá parecendo Cuba. Sabe qual é a diferença do Recife e de Cuba? Quer saber a diferença? Recife tem energia. Só isso. De noite não apaga as luzes. E olha lá. Tem lugar lá que é escuro. Só isso. Os prédios estão feios. É uma capital feia. Olha, Recife ele tem capacidade para ser a capital mais bonita do país. Recife é maravilhoso. Está destruído. Destruído. Pense num lugar feio. É o Recife. E isso é mostrado, pô. Não é? A nova política ela se mostra com vereadores como Eduardo Moura, Tiago Medina. Não sei se o nome dele é esse. Eu sei que é Medina, alguma coisa Medina. Acho que é Tiago Medina, não tenho certeza não. Mas enfim. Deputados, vereadores que usam suas câmeras, que fazem trabalho de influenciador mesmo e mostram. Temos aí o Nido Badoc, né, aqui em Recife, que mostra a realidade do Recife. E isso é a nova política, cara. Mostrar a verdade. E mostrar a verdade é justamente o que políticos da velha política não querem. Eles têm alergia a isso. Então, assim, João Campos não ganha mais essas eleições. Não tem condições. A família Reis, infelizmente, tem que se reinventar. O PT também vai quebrar, porque eles não são da nova política. Ah, Wagner, mas eles conseguem se adaptar. É só questão de tempo de aparecer candidatos aí novos que fazem vídeos, que influenciam, e o PT e a esquerda podem voltar ao poder a qualquer momento. Não, cara. A nova política não permite que você minta.
não de maneira isenta. Porque você pode chegar e dizer, olha, você, político pode aderir à nova política e dizer, olha, isso aqui tudo foi eu que fiz. Eu entreguei isso, entreguei aquilo, entreguei... João Campos praticamente fez isso. Ele mostra coisas que ele fez. A nova política vai lá e ela mesma é um antídoto. Chega lá e mostra, olha, é mentira dele, ó. Olha aqui como é que tá. É mentira dele, ó. Ele disse que ia entregar um parque. Olha aqui como é que tá. Olha as coisas aqui, ó. Então, assim, não é possível você ser da nova política, você mentir em paz. Não tem como. É impossível. Praticamente impossível. Então, assim, esse pessoal que tá preso à velha política vai cair. Eu não tô demonstrando a vocês uma esperança particular minha. Eu não tô querendo criar expectativa. Não, isso é um fato. Pense comigo. Quando o Lula não puder mais concorrer às eleições, quem que o PT vai colocar para conseguir se fixar no poder? Ninguém, cara. Mas como você sabe disso, Wagner? Haddad concorreu contra quem? Bolsonaro, que não tinha nem expressão política na época. Bolsonaro cresceu, Haddad encolheu. Quem é Haddad hoje? Está concorrendo ao estado de São Paulo. Vai perder no primeiro turno. Sem Lula, o sistema inteiro cai. E o relógio está tic-tac, tic-tac. Porque Lula, ele é o retrato da velha política. Ele ainda consegue concorrer a uma eleição hoje e ameaçar vencer. Ele ainda tem uma vantagem hoje porque ele conseguiu fazer lavagem cerebral no pobre desinformado. Porque quando o pobre ele se informa, quando o pobre ele procura informação, ele procura saber. Eu não estou falando de estudar, não. O pobre não precisa estudar política, não precisa estudar sociologia, fazer faculdade de direito, não. Basta ver, pô, a realidade. Quando o pobre ele abre o olho e ele começa a entender as coisas, não, isso aqui tá errado, isso aqui não era para ser assim, não. Era assim. O certo não é esse, o certo é esse. Ele se desvincula da imagem de Lula. Mas tem pessoas que, somada à ignorância, ainda existe uma falsa gratidão a Lula. E é isso que o torna ainda uma potência no campo político, né? Infelizmente. Então, assim, a velha política está acabando, ela não ganha mais eleições. Não ganha. Né? Não onde tem pessoas da nova política. Não onde tem. Bom, era isso que eu queria falar. O João Campos é a velha política, ele não consegue reagir, fica se prendendo à imagem de Lula. Os repórteres, né, chegam para ele, fazem perguntas e ele fica passando vergonha alheia, fica todo o tempo tentando voltar no passado para relembrar a imagem do pai, mas quando é perguntado sobre o tempo que ele foi chefe de gabinete de Paulo Câmara, ele pula fora, enfim, ele passa vergonha. Eu não sei nem dizer o que é que ele faz, ele simplesmente passa vergonha, porque não tem nenhuma desculpa plausível para dar. Então, assim, é isso aí que eu tenho para dizer. A velha política é uma bola de ferro nos pés de alguns políticos. Estão presos a ela e eles não vão conseguir, não. Eu acho que João Campos deveria procurar uma profissão para ele. Virar CLT, empreender, sair do país, porque no campo político acho que os arrais, acho que tem chance não, foi triste.